A visão é um dos sentidos que permite aos seres vivos aprimorarem a sua percepção do mundo. Sendo um dos sentidos mais importantes do corpo humano, a visão é o centro associativo dos outros sentidos. Cerca de 80% das informações recebidas pelo cérebro chegam através dos nossos olhos. Portanto, o cuidado com a visão é fundamental. Hoje vamos receber o Dr. Alfredo Roeber para conversar sobre este assunto aqui no programa Portal Saúde. Dr. Roeber, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom, pensando então na frase dita no início do programa, que a visão é o centro associativo dos outros sentidos. Essa afirmação é correta? Sem dúvida, sempre quando falam nos sentidos, as pessoas gostam de dizer que a visão é o sentido mais importante, até que não. Nós temos o tato, que é ainda muito mais importante. Tanto é que um cego consegue viver, não digo normalmente, mas consegue ter uma vida digna como qualquer outra pessoa. Mas sem dúvida alguma que a visão é que nos situa no mundo do ponto de vista de interatividade maior, Sem a visão, a limitação que a gente tem para perceber as coisas ao nosso redor fica muito prejudicada. Então dá para dizer sim que a visão é um sentido importantíssimo, é um sentido que nos torna, digamos assim, inseridos no nosso mundo do ponto de vista geral. Sem a visão, realmente a limitação se torna muito, muito grande. Não tem como dizer o inverso, dizer o contrário. Sim. E é bastante comum se perceber algum problema de visão na criança quando ela já está no período escolar. Qual é o ideal, Qual o período ideal para que a criança faça a primeira visita ao oftalmo? Na verdade, a primeira avaliação deve ser feita já no que a gente chama hoje em dia, que inclusive já é obrigatório, o chamado teste do olhinho, que deve ser feito nos primeiros 30 dias de vida. Normalmente, o pediatra, quando a criança nasce, naquela inspeção geral, o profissional já deve cuidar, já deve reparar se há alguma normalidade nos olhos, mas mais do ponto de vista anatômico, se tem alguma malformação congênita, esse tipo de coisa. Mas o profissional deve encaminhar para o oftalmologista que tem mais condições e mais aparelhagem para fazer uma avaliação mais adequada, mais a fundo, uma avaliação mais especializada mesmo. Então, até os 30 dias de vida. E depois, o normal seria uma nova avaliação aos 6 meses de idade. Por quê? Porque essa avaliação até os 30 dias de vida é uma avaliação anatômica, como eu falei antes, para ver se tem alguma anormalidade da formação dos olhos. Sim. E realmente existe, embora raros, pode existir, por exemplo, uma catarata congênita. A criança já nasce com o problema e tem que ser resolvido o mais rápido possível. Mas aos 6 meses de idade é que a gente já vai ter uma noção do que essa criança está enxergando. Porque a visão do recém-nascido é muito ruim, é vultos. A criança começa a perceber aos poucos a noção de formas, de cores, e aos 6 meses a gente já tem condições de fazer uma avaliação para ver se a criança está enxergando o objeto, se ela está seguindo, se ela tem o reflexo que a gente chama de reflexo de fixação. Sim. A gente mostra o brinquedinho, por exemplo, e ela tem que acompanhar com os 2 olhos, e a gente avalia também já se os olhos estão bem posicionados, se não há um estrabismo ou se não tem uma outra anormalidade. Então, ao nascimento, até os 30 dias de vida, aos 6 meses, e depois, em torno de 1 ano e meio até 2 anos, também seria importante fazer uma nova avaliação. Se tiver tudo ok, depois na idade pré-escolar, ali por 5, 6 anos de idade, também poderia ser repetido o exame. Porque é muito comum, a gente ver crianças que às vezes têm uma dificuldade de aprendizagem na escola e, na verdade, elas estão com um problema de visão. Muito comum, muito comum. Às vezes tem crianças que são diagnosticadas de déficit de atenção ou até hiperatividade, porque não consegue acompanhar na aula os colegas, então fica conversando, fica fazendo outras coisas e, na verdade, ela não tem interesse na aula porque ela não enxerga nem o que a professora escreve no quadro. E assim, além dessas consultas que eu falei, 6 meses, 1 ano e meio e tal, a gente deve saber também que os pais devem levar as crianças para consulta sempre
se notar também uma alteração. Né? Não vai esperar 1 ano e meio de idade só porque o médico falou que é 1 ano e meio de idade, não. Sim. Estrabismo, secreção, olho vermelho, dor de cabeça, tudo são sintomas que devem fazer com que os pais levem a criança na escola, no médico a qualquer momento, né? Sim. E entre as principais doenças da visão, né, estão o astigmatismo e a miopia. Quais são as características dessas doenças? Na verdade, assim, tu falou miopia e astigmatismo. São nomes bem comuns, né? As pessoas, Sim. não tem quem não viu falar já de miopia e astigmatismo. Mas, na verdade, a gente não considera miopia e astigmatismo doenças ou patologias. Sim. São disfunções refracionais. Junto com a miopia e o astigmatismo, nós temos a hipermetropia. Então, esses são problemas de foco da imagem, que são corrigidos com óculos, são corrigidos com lentes de contato e até com cirurgias. Sim. Então, são distúrbios refracionais. E a característica dessas anormalidades, basicamente, é baixa de visão, né? Dependendo do grau, se for mais alto. Quanto mais alto o grau de hipermetropia, miopia, astigmatismo, pior a visão da pessoa. Então, as pessoas começam a se manifestar ou a sentirem dificuldade para enxergar tanto para longe quanto para perto, depende do problema. Então, mas como há tratamento adequado para isso, se a pessoa tiver esse sintoma, principalmente de baixa de visão, tem que consultar. Mas, às vezes, o grau não é tão grande a ponto de diminuir a visão. Sim. Às vezes, causa dor de cabeça, dor nos olhos, cansaço visual, que também devem reportar, então, ao médico para tentar descobrir se o problema é um desses, né? Sim. Porque, às vezes, a dor de cabeça pode ser problema neurológico, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma sinusite, então o oftalmologista vai ou diagnosticar ou descartar que seja esse tipo de problema. Né? E já direciona a pessoa para ela conseguir resolver o problema Claro, também, né? sim, a gente faz uma triagem. Dor de cabeça, por exemplo, hoje em dia é muito comum a dor de cabeça tensional, cefaleia tensional, que é aquela cefaleia do dia a dia, das nossas atividades do dia a dia, estresse. Então, são dores de cabeça que são mais relacionadas à contratura da musculatura do crânio. Então, tem que descartar a hipótese de ser problema de visão. Né? E é bem comum, né? Depois de uma certa idade, começam a aumentar esses problemas de visão. Por que que isso acontece e tem como evitar? Evitar não. Tem como controlar ou tratar, mas não curar. O que tu está falando especificamente é a dificuldade que as pessoas têm para ler após os 40 anos de idade. Isso. A visão de perto. As pessoas costumam falar, meu braço, doutor, está ficando curto porque eu tenho que afastar o livro aqui, o celular, eu tenho que afastar para enxergar melhor. Exatamente porque o músculo que faz o foco para perto, ele começa a enfraquecer a partir dos 40 anos de idade. Então, isso aí se trata com óculos, né? Sim. Óculos para presbiopia. Lógico, tem lentes de contato, já está encaminhado alguns tipos de procedimentos cirúrgicos para corrigir, ainda não estão com resultados muito bons, mas basicamente com óculos se resolve, a pessoa aí usa óculos para ler, só na hora que for olhar o celular, o tablet, o computador, ela usa o seu óculos. Não interfere na qualidade de vídeo. Não. A pessoa, na verdade, se acostuma, assim como a gente acostuma a usar remédios também, tem que usar, não adianta, né? É melhor usar do que... Mas claro. E hoje em dia nós temos à disposição inúmeros tipos e modelos de óculos que se adequem ao seu rosto, ao seu gosto. Então, eu acho que não é desculpa não usar óculos porque não gosto, porque acho feio, não. Escolhendo bem o modelo fica até um charme, né? Tem gente que melhora de óculos. Fica até mais bonito, Sim, né, doutor? não é meu caso. Eu tanto com óculos como sem óculos, eu não tenho jeito. Né? Bom, dia 26 de maio agora nós temos o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E a doença, segundo pesquisas, né, ela é responsável pela maior causa de cegueira irreversível. E quais são os fatores de risco, então, que favorecem o surgimento da doença e como que as pessoas podem evitar? O glaucoma realmente é um problema de saúde pública bem sério. Tu falou certo, tu falou causa de cegueira irreversível. Né? Nós temos a cegueira reversível, que é aquela que com tratamento ou com cirurgia se resolve, a pessoa volta a enxergar. Por exemplo, a catarata, que todo mundo conhece.
Tu pode ficar cego de catarata, mas tu opera, tu recupera a visão Sim. plena, desde que as outras partes do olho estejam boas também. Já o glaucoma não, o glaucoma causa cegueira irreversível. O glaucoma, para quem não sabe, embora já é uma palavra bem, digamos assim, bem conhecida do leigo, glaucoma é quando há um aumento da pressão intraocular. Todo mundo tem uma pressão dentro dos olhos, mas nessa patologia a pressão aumenta muito e as estruturas de dentro do olho, principalmente o nervo óptico, acabam se lesionando. Então a visão vai sendo perdida de uma maneira de fora para dentro. A pessoa perde primeiramente o campo periférico e vai perdendo a visão progressivamente. E essa visão que é perdida, ela não se recupera. Né? A pessoa ela tem que tratar através de medicações ou até de cirurgia, mas ela não pode deixar que a visão seja perdida por completo porque não recupera mais. Sim. Então a pessoa pode controlar a doença, mas não recupera o que já perdeu. E a importância disso é exatamente porque o glaucoma ele justifica mais ou menos 10 a 12% dos casos de cegueira irreversível né, que existe. E no Brasil, por exemplo, 1 a 2%, até 3%, dependendo da pesquisa, dos brasileiros têm glaucoma até os 40 anos de idade. E esse aumento da incidência vai sendo progressivo. Aos 70 anos, mais ou menos 10% dos idosos têm glaucoma. E o mais importante dessa doença, que a gente chama que é uma doença traiçoeira, ou é uma ladra da visão, porque as pessoas não percebem que tem glaucoma. A pessoa vai perdendo, como eu falei, aquele campo de visão, mas como ela está enxergando as coisas, ela vê televisão, ela dirige, ela não se dá conta que está perdendo essa visão periférica. Quando ela vai consultar, geralmente é porque já perdeu muito dessa visão e daí é irreversível. Então, metade das pessoas com glaucoma não sabe que tem. Sim. Entre nós, muita gente tem e não sabe que tem. E de repente a pessoa até acredita que a visão está cansada, que é o estresse e vai deixando. Coloca a culpa em outros fatores. E daí entra naquela parte da tua pergunta, como descobrir? Apenas consultando. Como é uma doença silenciosa, é o oftalmologista que vai fazer a medida da pressão ocular, no exame que deve ser anual a partir dos 40 anos de idade, né? Exatamente para fazer essa triagem. E aí, se a pressão estiver alta, o médico vai solicitar os exames para descobrir exatamente o tipo de glaucoma, porque tem vários tipos, para ver o tratamento mais adequado para aquele caso específico e iniciar o tratamento que geralmente é para toda a vida. É um remédio como para hipertensão arterial ou para diabetes, deve ser usado para o resto da vida. O fator hereditário ele deve ser levado em consideração? Glaucoma tem um fator hereditário muito importante. Então, familiares com glaucoma devem iniciar até um controle da sua pressão até antes dos 40. A partir dos 25, 30 anos já devem fazer a medida. Bem comum. Antes, o doutor comentou sobre a catarata, né? O que é esta doença e como que ela se manifesta? De que forma pode-se perceber os sintomas dela? A catarata talvez seja a patologia ocular oftalmológica mais conhecida. Só que muita gente, assim pelo menos de nome, mas muita gente imagina que seja uma coisa e a outra. Muita gente acha que catarata é uma pele que cresce por cima dos olhos ou uma pele que cresce dentro dos olhos. Muita gente também confunde catarata, acha que catarata é um sintoma. Catarata é um embaçamento visual. Não. Catarata é a opacificação do cristalino do olho. O cristalino do olho é uma lentezinha, é tipo um cristal que todos temos dentro do olho. Não é por fora, é dentro do olho. E esse cristalino, ele opacifica, ele deve ser, o cristalino normal, conforme o nome diz, ou sugere, ele tem que ser totalmente transparente. Sim. E alguns fatores fazem com que esse cristalino vai perdendo essa transparência. O mais comum é a idade. Com a idade, a partir dos 65 anos de idade, o cristalino começa a perder a transparência. Até chegar ao ponto de realmente virar uma catarata, que a gente chama daí catarata senil. Mas basta ter cristalino para ele ficar opaco. Então nós temos cristalinos, cataratas secundárias a inflamações intraoculares, a traumas, né, acidentes que o olho machuca, que pode opacificar o cristalino.
E temos, como falei no início, a catarata congênita, Sim. que a criança já nasce com cristalino opacificado. Às vezes de doenças como a sífilis, por exemplo, toxoplasmose. Então a criança, se seguir aquilo que eu te falei, de fazer o exame no recém-nascido, o teste do olhinho, já é diagnosticada a catarata congênita na criança e já encaminha para a cirurgia, porque o tratamento único e eficaz da catarata é a cirurgia. Sim. Não existe nenhum tratamento clínico, seja com colírio ou comprimido ou qualquer outro tipo de tratamento que cure a catarata. Mas a cirurgia hoje em dia cura, como falei antes também, 100% o problema. Sim. Para nós encerrarmos, né, o nosso programa de hoje, eu vou lhe pedir alguns conselhos, então, para que o pessoal possa manter a saúde dos olhos. Basicamente, o que a gente pode dizer é que os exames oftalmológicos preventivos são capazes de evitar muitas coisas ruins, né? Então, as pessoas, principalmente após determinada idade, como eu falei, normalmente em torno dos 40 anos, consultarem para fazer triagem de glaucoma, de catarata e outras doenças oculares são importantes. É importante para evitar esse tipo de problema e tratar o mais rápido possível. As pessoas que usam muito computadores, consultar também a cada 2, 3 anos para ver se tem alguma graduação que precisa ser corrigida para ter uma qualidade de profissional melhor, né? Para ter menos sintomas. Qualquer problema, qualquer sintoma que as pessoas apresentarem também em oftalmologista, não podemos esquecer de dizer também o uso de óculos solar de qualidade, compradas em lojas idôneas, para a proteção não só do cristalino, como também da retina. Há uma doença que vai ficar cada vez mais comum nos seres humanos, que é a degeneração macular, que é uma degeneração, um envelhecimento do fundo do olho, que leva à cegueira também. Vai ser cada vez mais uma doença que vai levar à cegueira, dependendo do caso, até irreversível. Sim. Que ocorre mais comum nos idosos. E como a nossa expectativa de vida está aumentando muito, então essa doença cada vez vai ser mais comum. Então, basicamente é isso aí. É cuidado dos olhos, prevenção e avaliações oftalmológicas com certa frequência. Muito bem. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Estamos sempre à disposição quando quiser nos trazer novas informações para a gente levar para a comunidade. Agradeço o convite e esse tipo de programa, quero dar os parabéns para vocês, que programas de saúde sempre são úteis para todo mundo. Não tem quem não se interesse, porque as pessoas apresentam problemas, apresentam sintomas e às vezes não sabem onde recorrer e às vezes vão para o Google, o Dr. Google, e começam a pesquisar os seus sintomas e às vezes entram em fóruns ou em locais inapropriados e daqui a pouco às vezes é um problema simples que ela tem e a pessoa já começa a trabalhar na sua cabeça que está com câncer, que está com uma doença terminal, que está com uma coisa séria e não é. Gera um problema muito maior, né? Psicologicamente muito pior. Muito bem. Portal Saúde, um programa da TV Cruzaltense Web. Assista nossa programação, inscreva-se, curta e compartilhe. Até a próxima semana. Tchau!